Como você reage às pedradas da vida? De onde essas pedras vêm? Quem as lança sobre nós? Você tem dificuldade em receber uma crítica? Como você reage às pedradas da vida? Olá, eu sou Elias Gomes e este é o programa Inspirações. Hoje nós vamos conversar sobre superando as pedradas da vida. Você já tem observado como nós temos sido alvos de pedradas? De onde essas pedras vêm? Quem as lança sobre nós? Você sabia que na maioria das vezes essas pedradas são de fogo amigo? São de pessoas que estão no seu convívio. São pessoas que nos criticam, são pessoas que nos apedrejam, e essas pedras vêm e quem desenvolve a arte como encarar as pedradas é você, sou eu, nós que levamos pedradas. A maioria das vezes nós não sabemos administrar uma crítica. Nós não sabemos administrar as pedradas. É o marido que apedreja a esposa que apedreja o esposo. Você já levou pedrada do teu chefe? Você já levou pedrada do seu vizinho? Pior, você já levou pedrada da tua sogra? Quando você não sabe administrar, quando você não tem resiliência neste momento da pedrada, você, consequentemente, acaba sendo abalado e você sucumbe, você vem falir emocionalmente. Essas pedradas, elas vêm de todos os lados. Essas críticas, elas vêm de fontes diferentes que estão em volta de nós, fazem parte do nosso contexto, fazem parte da nossa família. Para nós chegam críticas construtivas e críticas destrutivas. Quem faz esta seleção, é uma seleção natural, é você. Você tem dificuldade em receber uma crítica? Como é que você encara uma crítica? Você sabia que uma crítica, ela é direcionada para atacar uma dor? Pois bem, quando nós não conseguimos digerir uma crítica, isso pode se tornar uma grande cratera emocional. Nós temos hoje uma grande porcentagem de pessoas que não sabem ouvir não. Pessoas que não se prepararam ou não se preparam emocionalmente para serem criticados. É claro que é bem mais fácil você receber uma crítica construtiva de alguém que construiu algo. É muito bom você receber uma crítica de alguém que veio para somar o teu propósito. Mas infelizmente, nós seremos e somos criticados por todos os lados. As pedradas virão daquele que está perto, daquele que está longe, daquele que está envolvido no teu cenário, daquele que não sabe nada do teu assunto, daquele que não tem ideia do que você vive, daquele que não tem ideia do que você passa no teu dia a dia. Essas pedradas vêm de todos os lados. Agora, quem precisa administrar tudo isso? Você. O teu emocional. A sua fragilidade, ela precisa ser transformada em fortaleza. Aceitar aquilo que é benéfico e consertar rotas, precisa realinhar rotas e críticas destrutivas que vêm para te denegrir, para te puxar para baixo. Essas você precisa deixar de lado e prosseguir. Uma coisa muito importante é que nós não podemos ser orgulhosos. Nem toda crítica que chega para nós chega para nos destruir. Existem críticas que chegam a nós, que chegam para somar, para nos ajudar, para nos promover, para nos levantar. Quem vai escolher o destino, o desfecho de uma crítica, de uma pedrada,
é você. As pedras vêm, ou você tropeçará nelas, ou você asfaltará o caminho que será percorrido. Fique comigo, porque hoje nós vamos falar sobre crítica, pedrada. Você as tem administrado? Um rei poderoso, um rei que dominava nações, temido por nações. Chegou um momento na vida desse rei que não havia mais o que ser conquistado. Ele já tinha conquistado todos os povos em volta do seu reino já eram povos conquistados, terras possuídas. Mas um dia, uma crise bate à porta desse rei, uma crise familiar. O seu filho, Absalão, o filho de Davi, começa um grande cenário ser montado, e este cenário é, de alguma maneira, um complô contra o próprio pai. Esse moço, ele começa a formar uma equipe, que é uma equipe de prejudicar o reino do seu pai, do rei Davi. Quando Absalão consegue fechar todas as suas alianças necessárias, Absalão prepara a ruína do seu próprio pai. Então, Davi conhece o fato. Davi é conhecedor de todo o projeto traçado pelo seu filho, aliançado aos seus maiores inimigos. Davi faz uma avaliação simples. Se eu permaneço em Jerusalém, eu preciso lutar, defender, vai morrer gente e eu vou ter que matar meu filho. O rei sábio faz uma escolha. Ele diz, eu vou fugir. Eu fugirei. Não fugirei porque sou fraco. Não fugirei porque sou um mestre em fuga. Não, já conquistei muita coisa. Davi pega a sua família, toma a sua artilharia e toma caminho para sair de Jerusalém. Imagine bem, imagine comigo, um rei poderoso, como o rei Davi, arruma sua mudancinha e sai do seu trono. Tudo isso pensando em poupar Jerusalém, pensando no bem do povo, para que inocentes não morressem. Então Davi começa sua peregrinação. Mas, de repente, esse rei, num dia de muita tristeza, o rei vivendo um momento muito difícil, um rei atravessando um momento delicadíssimo, um homem extremamente fragilizado. Você já imaginou? Pensa comigo, um homem poderoso fugindo do seu filho e das suas artimanhas. Não é fácil. Talvez seja simples nós lermos o texto, mas entre dentro do cenário e você vai avaliar comigo que não é fácil. Um homem tomado pela tristeza, um homem para baixo. Por quê? Porque fugindo de uma situação que num estalo de dedo o rei Davi venceria. Mas para vencer, morreria gente, pessoas inocentes, e o próprio filho também seria morto. Mas algo interessante acontece, como se não bastasse aquele dia tão difícil, como se não bastasse toda aquela dor. Ele está passando por um vilarejo e sai um homem cruel, um homem sem piedade. Sai gritando e dizendo, bandido assassino, você está tendo o que mereceu. Bandido assassino, você está tendo o que mereceu. O rei, o poderoso rei Davi, está sendo agora xingado, está sendo humilhado. Só que não basta somente xingamento. Simei começa a lançar pedras. Lança pedras.
E eu até quero abrir aqui um parênteses com você. Eu não sei o que doeu mais, se foram palavras ou se foram pedras. É sempre assim. Quando alguém fala, você não sabe se o que doeu mais foi palavra ou se foi pedra. A Bíblia diz que as palavras sempre doerão mais. Sempre. Agora, o rei Davi, o poderoso, o sábio Davi, no meio daquele cenário de xingamento, de apedrejamento, ele toma a atitude mais sábia que eu já encontrei na luz da Bíblia. Olha, a Bíblia é um coach. Se você quiser superar a crise, aprenda, leia a Bíblia. Davi, ouvindo e vendo todo o cenário que Simei montou contra ele. Ele tinha 1000 razões. 1000 razões. Se fosse um homem fragilizado, se fosse um homem que a emoção dele fosse regida pela aprovação, se Davi fosse um homem movido pelo tapinha no ombro, se Davi fosse movido por palavras de afirmação, Davi teria, naquele momento, mata esse homem, acabe com esse homem. Mas o capitão, o comandante do exército de Davi, lhe faz uma pergunta. Rei, posso acabar com esse cão que está se levantando, está te apedrejando, está te xingando? Posso dar um jeito nele? Davi olha para o comandante e é aí que mora o equilíbrio. Preste atenção, o equilíbrio é quando você tem na mão poder para fazer algo, mas você pratica a justiça com você mesmo. Você diz, não posso, estou vivendo o que mereço. Davi diz, não, deixa ele, pode deixar, não se importe. Na verdade, o que Davi estava dizendo, o que está aqui dentro, que eu sofri com meu filho, está doendo muito mais do que esse tipo de situação. Uma coisa que me apaixona pela vida de Davi é que ele sabia fazer uma autosseleção. O que é autosseleção? É quando você pega uma crise interna, uma crise externa e tem inteligência emocional e espiritual para que as duas não se tornem uma coisa só. Existe um confronto dentro de você e outro do lado de fora. Por exemplo, você é chamado a atenção no teu trabalho, você chega em casa como um lobo selvagem. A tua esposa não tem culpa. Você foi chamado a atenção aqui. Também, você não está bem aqui dentro. Estou com cólica, não estou bem hoje. Chega no seu trabalho, amarga, azeda, hora indisposta, maltrata cliente, maltrata pessoas. É uma crise dentro de você. Isso se chama inteligência. Você precisa decidir. Decidir. Ser inteligente é uma decisão. Existe uma crise dentro e outra fora. Davi faz uma seleção rápida, olha a crise dentro dele, meu filho me traiu, meu filho roubou o trono, meu filho colocou toda uma estrutura em jogo, meu filho foi inconsequente, aqui dentro. E do lado de fora, um cara me xingando, um cara me chamando de assassino, de bandido, de falso, de salafrário. Você tá me entendendo? Isso é inteligência. Enquanto você não conseguir alcançar esse nível de inteligência, as duas coisas irão entrar em confronto, em atrito, e aí nós viveremos uma vida boba, sem sentido, maltratando quem não merece, fugindo do que tem que ser resolvido. Nós fugimos do que tem que ser enfrentado e enfrentamos o que tem que desprezar. Você está me entendendo como inteligência emocional e espiritual são duas coisas atreladas uma à outra? Você acaba travando batalha com quem você tinha que ignorar
e ignora o que você teria que resolver. Isso é inteligência. Davi foi o mestre da inteligência. Não permitiu que os dois campos, o externo e o interno, entrassem em conflito. Isso é saúde mental, saúde espiritual. Pedradas são inevitáveis. Se você fizer, você será apedrejado. Se você não fizer, você também será apedrejado. Ah, tem uma notícia. Se você parar também, será apedrejado. Então, na verdade, pessoas apedrejam você. Se você conquista, você será apedrejado porque só pensa em dinheiro. Se você não conquista, é porque você é um miserável, então você também será apedrejado. Se você parar, você será apedrejado porque você é um marasmo em pessoa. Se você cresce, você será criticado porque, olha, cresceu e deixou muita gente para trás. Se você não cresce, coitado, é um miserável. Se você senta à beira do caminho, olha, ele é um coxo no mundo dos negócios, é um aleijado. Então não haverá escapatória. Você precisa decidir em que campo você estará. Dos conquistadores ou dos perdedores. Não existe uma fábrica de campeões. Não existe uma fabriquinha, uma fabriqueta de campeões. Existe o quê? O que eu quero ser. Davi decidiu. Eu sei onde quero chegar. Eu sei onde vou chegar. Por isso Davi ignorou as pedradas. Davi não ficou contabilizando, me jogou 10 pedras. Tem 40 pessoas falando mal de mim. Não. Davi, tô nem aí. Eu sei onde vou chegar. Ele olha para o comandante da guarda e diz assim, ei meu filho, fica tranquilo, prossiga para o alvo. Eu sei onde eu preciso chegar. O grande segredo é esse. Você precisa entender que pedradas serão inevitáveis. Inevitáveis. A pedra é inevitável. A árvore que produz muito fruto porque quer consumir o fruto que ela deu. A árvore que não produz fruto vai sempre sofrer consequências também. Não existe isenção às pedradas da vida. Davi nos ensina uma grande lição. Davi, ele desenvolve a arte de superar momentos difíceis. Coitado de quem para os Simeis da vida. Coitado de quem para. Simei não tem nada a perder. Simei morava naquele vilarejo, convivia naquele vilarejo, tinha uma vidazinha engarrafada. Simei vivia no conta-gotas. Davi era um rio que fluía. Sabe quem perde quando você para Simei? Você. Não vou mais porque estão falando de mim. Não vou mais porque estão me criticando. E daí? Prossiga. Prossiga. Pegue a crítica, estude. Tem cabimento? Eu vou alinhar. Não tem? Prossigo. Eu preciso prosseguir. A Bíblia diz que Davi chegou ao seu destino. Davi chegou no seu destino. Você que me assiste nesta hora, você tem se assentado, você tem trazido uma capa de coitadismo dizendo, olha, eu só não estou indo para frente porque me criticam demais. Sabe, a minha esposa é um poço de crítica. O meu marido, se eu coloco o cabelo do lado direito, eu sou uma bruxa. Do lado esquerdo, eu sou um fantasma. Ei, bota o cabelo de um outro jeito, dá o teu jeito aí, sacode, diga meu esposo, olha, tô tudo novo de novo. Você está entendendo? Você tem que parar de dar ibope para Simei. Você tem que parar de ficar ligando. Para, Simei, para de falar mal de mim. Eu vejo pessoas que vão atrás de quem está apedrejando. Você está falando de mim? Você está me criticando? É atraso de vida. Você precisa investir vida no seu propósito. Você gostou dessa palavra? Serviu para você? Quer mandar para alguém? Então assine o meu canal aqui. Olha só, curta, compartilhe, porque eu tenho certeza que como foi luz, farol para você, também será para
para muitas pessoas. Que Deus te ajude. Como você reage às pedradas da vida? De onde essas pedras vêm? Quem as lança sobre nós? Você tem dificuldade em receber uma crítica? Que bom que você esteve por aqui comigo. Nunca esqueça que saber reagir às pedradas da vida é uma arte. Ignore, prossiga avante e que a mão de Deus seja sobre você. Seja frio como um iceberg, quente como um vulcão e leve como uma borboleta. Saiba onde você precisa chegar e que as pedradas da vida não te atrapalhem, mas te ajude a construir, a pavimentar um caminho de vitória. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.